Olá a todos, eu sou Marco Aurélio e vamos para mais uma aula de conversão de energia. Na aula de hoje vou levantar o diagrama fasorial do motor síncrono operando com fator de potência unitário. Bora para a aula! Para a compreensão dessa aula, sugiro assistir a dois vídeos. Um vídeo em que eu levanto a curva V de forma teórica, explicando ponto a ponto o comportamento operativo dessa máquina, e o outro vídeo em que eu vou no laboratório para a verificação dessas características operativas. Coloco a máquina operando com fator de potência unitário, com fator de potência capacitivo e com fator de potência indutivo. Para aqueles que têm acompanhado o canal, não deixem de se inscrever. Havendo dúvida, deixem nos comentários. Se gostarem do vídeo, deixem aí o seu like. Antes de iniciarmos o tema desse vídeo, vou fazer uma breve revisão, que eu chamo de uma revisão intuitiva, das características operativas desta máquina. Para aqueles que já têm esse conceito, podem avançar o vídeo um pouco mais à frente. O link dos tópicos deste vídeo vou deixar na descrição, minuto a minuto, quais são os tópicos do vídeo. Mas vamos lá. Observe, aqui temos uma máquina síncrona. Por que eu sei que é uma máquina síncrona? Toda máquina identificamos elas pelos terminais de acesso e quando observamos o eixo da máquina. Essa é uma máquina que tem 8 terminais de acesso, 6 terminais de acesso ao estator, porque é uma máquina trifásica com 3 enrolamentos no estator, cada enrolamento 2 terminais, por isso 6 terminais. E 2 terminais de acesso ao rotor. No rotor temos uma bobina, então 2 terminais. No rotor vai circular corrente contínua. Para essa corrente chegar lá no rotor, o que precisamos? Precisamos das escovas e dos anéis coletores. Observamos aqui no eixo da máquina. Então pronto, identificado essa máquina e conhecendo as características operativas, podemos fazer a operação correta da máquina. Vamos aqui ver o perfil frontal desta máquina. Observe aqui, temos o estator, o rotor. Azul, amarelo e vermelho são os enrolamentos de armadura da máquina. É um enrolamento trifásico, são 6 terminais. Posso ligá-los em Y ou em delta, dependendo da tensão disponível que eu tenho no meu sistema. Aqui em roxo seria o enrolamento de campo da máquina. Eu acesso esse enrolamento através das escovas e anéis coletores. Então, lá nos terminais de acesso do rotor da máquina, aplico tensão contínua, vai circular corrente contínua. Supondo dessa forma, da regra da mão direita, vou magnetizar o rotor com polo norte e polo sul. Veja, no estator, eu ligo ele em Y ou triângulo. Aplico tensões trifásicas e equilibradas, então vai produzir as correntes trifásicas e equilibradas. Correntes trifásicas e equilibradas circulando pelo enrolamento trifásico de uma máquina vai produzir o campo magnético girante com polo norte e polo sul. Qual que é a velocidade desse campo? 120 F sobre P. Veja, se eu tenho um campo girando com polo norte e polo sul, o meu rotor está magnetizado com polo norte e polo sul, o norte do rotor vai acoplar ao sul do campo girante e o sul do rotor vai acoplar ao norte do campo girante. Com isso, o rotor gira com a mesma velocidade do que o campo girante. Por isso, a máquina síncrona, velocidade do rotor igual à do campo girante. Nessa simples demonstração, veja que o rotor não fica alinhado com o campo girante. Existe um deslocamento aqui.
Na verdade, o rotor ele persegue o campo na mesma velocidade, mas nunca alcança. Para entender essa característica, vou deixar o vídeo sobre a operação do motor síncrono trifásico, em que detalho tais características. Então, essa é uma forma resumida do princípio de funcionamento do motor síncrono. Podemos analisar isso pelo seu circuito elétrico equivalente. Veja, aqui temos o estator, representado por fase, e aqui o rotor. Qual que é a característica operativa dessa máquina? Aplicamos tensão contínua, VF, circula corrente IF na bobina de campo da máquina e magnetiza o rotor com polo norte e polo sul. No estator, aplicamos tensões trifásicas equilibradas. Aqui represento por fase, VT. Vai circular nos enrolamentos do estator da máquina correntes trifásicas e equilibradas. Aqui represento por fase, por IA, corrente de armadura. As correntes trifásicas e equilibradas circulando no enrolamento da máquina produz o campo magnético girante, com polo norte e polo sul. Vai haver o acoplamento entre o rotor e o campo girante, e aí o rotor da máquina começa a girar com velocidade constante. Mas veja, eu tenho aqui o rotor magnetizado girando com velocidade constante. Vai ser induzido de volta no estator a tensão que chamamos de tensão de armadura ou a tensão interna da máquina EA. Uma característica importante desta tensão é o seguinte, observe, ela é função do quê? Do campo do rotor e da velocidade. Como a velocidade ela é constante, se eu magnetizar muito o rotor, o módulo dessa tensão aumenta. Se eu desmagnetizar o rotor, eu magnetizar pouco o rotor, o módulo dessa tensão diminui. Suponha então a máquina operando muito magnetizada. Pode ser que esta tensão EA, a tensão interna, fique maior do que a tensão aplicada. Qual o elemento de um circuito elétrico pode ter a tensão maior do que a tensão aplicada? É justamente um elemento capacitivo. Então, quando eu tenho o rotor muito magnetizado, essa máquina vai operar com característica capacitiva, ou seja, a corrente adiantada em relação à tensão. Do contrário, se eu tiver o rotor pouco magnetizado, o EA vai ficar pequeno, a máquina vai operar com característica indutiva. A corrente vai ficar atrasada em relação à tensão VT e o motor opera com característica indutiva. Como eu posso passar de um IF elevado para um IF pouco elevado, sai do capacitivo e vai para o indutivo, no meio do caminho eu consigo fazer com que essa corrente fique em fase com a nossa tensão aplicada. E aí a máquina opera com fator de potência unitário. Hoje vamos levantar o diagrama fasorial do motor operando com fator de potência unitário. Vamos destacar aqui as variáveis. Vou colocar o VT na referência. VT fase zero. O EA vai valer EA fase menos delta. Por quê? A tensão interna gerada está sempre atrasada em relação a VT. Como o VT está na fase zero, por isso representei aqui menos delta. Delta é o ângulo de carga ou ângulo de potência. Para entendermos por que o EA está atrasado, vou deixar um link do vídeo sobre as características operativas do motor síncrono trifásico. E a nossa corrente vai ser IA fase zero, já que está em fase com VT, assumindo fator de potência unitário. Aqui está o nosso circuito com as variáveis identificadas. Vou colocar o VT na referência. VT fase zero. Agora a corrente. Veja, está em fase com VT, IA fase zero. Corrente passando pela resistência vai produzir uma queda de tensão em fase com a corrente. Vou representar aqui. RA e A é o módulo da queda desta tensão em fase com a corrente. Corrente passando pela reatância síncrona, a queda de tensão vai estar
adiantado de 90 graus em relação à corrente. Então veja, representei aqui adiantado de 90. XS e A é o módulo da queda em XS. Precisamos aqui fechar o circuito. Qual que é a equação desse circuito? Vai ser VT é A mais a queda em RA mais a queda em XS. Vou distribuir os fasores de forma que o resultado de VT seja a soma de todos esses fasores. Então vamos colocar da seguinte forma: RA e A, XS e A, e o nosso EA. Observe, o EA menos delta, como era esperado. Quanto que vale a tensão VT? EA, XSA, RA e A. Esse é o diagrama fasorial do motor cíclico operando com fator de potência unitário. Essa foi a aula de hoje. Até a próxima aula e bom estudo!